aos moradores do conjunto habitacional Estrela d'Alva. Eu, Isadora, juntamente com as minhas colegas Ana Luísa e Emily, somos estudantes da Arquitetura e do Urbanismo na PUC Minas. Através da disciplina extensionista Teoria da Produção Habitacional, ministrada pela professora Viviane Zerlutini, tivemos a oportunidade de conhecer e estudar o conjunto habitacional Estrela d'Alva, local onde vocês moram e provavelmente, como tantos relatos que vimos, tem um carinho enorme pelo bairro e pelo conjunto. Preparamos esse material para partilhar com vocês as diversas informações e a rica história do conjunto, que inclusive se mantém e se tornou o que é hoje, graças à participação dos moradores. O conjunto Estrela d'Alva foi construído em 1984, na regional oeste de Belo Horizonte, e é idealizado para atender famílias de até 5 salários mínimos, através do programa habitacional BNH, Banco Nacional da Habitação. O terreno onde se localiza o conjunto era um grande latifúndio, a Fazenda Cercadinho, e com seu repartilhamento, a incorporadora Incop Central viu a oportunidade de construir centenas de moradias através do BNH, que era um incentivo do governo voltado para o financiamento de empreendimentos imobiliários, com o intuito de estimular a aquisição da casa própria, bem como a construção de habitações de interesse social por intermédio da iniciativa privada. O projeto do conjunto foi desenvolvido pelo arquiteto Joel Campolina e seu escritório. E graças a ele, o conjunto é considerado uma exceção à regra da história da arquitetura nas tipologias do BNH. Em seu programa, o BNH concebia projetos de padrões do tipo H, que pareciam carimbos reproduzidos por todo o país, que tentavam encaixar o maior número possível de pessoas por metro quadrado, limitando a verba e a criatividade de engenheiros e arquitetos, que em muitos projetos não tiveram voz. Joel Campolina lutou por seu projeto, teve que fazer diversas modificações e muitos detalhes foram construídos diferentes da sua concepção, mas apesar disso, teve excelência no seu resultado. Toda a infraestrutura comunitária, como a escola municipal, a creche, o CRAS, o posto de saúde e a igreja, são elementos essenciais para a qualidade de vida urbana, que é ausente na maioria dos conjuntos residenciais construídos na época do BNH, e se observa ainda hoje, mesmo que o programa habitacional seja outro. O Parque Municipal, conquistado por vocês, a própria comunidade de moradores em 2002, também contribuiu para esse histórico. Agora, falando um pouco de aspectos geográficos, observando o mapa, podemos perceber que o bairro Estrela d'Alva faz parte de uma subbacia hidrográfica do rio Arruda, chamada de Cercadinho, como o próprio nome que era conhecido a antiga fazenda. Nesta área, composta pelos bairros Olhos d'Água, Belvedere, Palmeiras, Marajó, Avaí, Estoril e Buritis, existem vários nascentes que, pela declividade do terreno, somam águas aos córregos Cercadinho, que dá nome à sua subbacia. Agora, falando um pouco sobre o programa e a política habitacional, a gente pode perceber que, embora o bairro Estrela d'Alva e os demais assentamentos da região, como o bairro Avaí, contem com pouco investimento público para a infraestrutura, e o seu assentamento, se comparado aos outros bairros nobres que se têm ao redor, como Buritis, o bairro passou por avanços significativos, muito em virtude dos reforços das organizações comunitárias locais que contam principalmente com vocês, moradores do conjunto. As primeiras pessoas que se mudaram tiveram que enfrentar algumas dificuldades de mobilidade, como poucas linhas de ônibus, entre outras coisas. Mas hoje a gente já tem projetos sociais, como a Academia da Cidade, o Bom na Vida, o Bom na Bola, e outros pontos que nós já comentamos e vamos aprofundar aí mais para frente no trabalho. Bom, até aqui a gente viu então uma relação entre moradores, cidade, e por outro lado, o BNH, as construtoras, as empresas, os arquitetos. Então, a gente trouxe aqui para vocês um infográfico mesmo, para tentar explicar um pouco de como tudo isso se relaciona no mundo aí da habitação e do crescimento da cidade. Então, em 1970, em Belo Horizonte, nós temos uma ideia de progresso e urbanização, que era resultado do êxodo rural.
O que é o êxodo rural? As pessoas que moravam nas cidades interioranas, moravam na zona rural, começaram a vir para Belo Horizonte, para a capital, em busca de uma vida melhor, em busca de emprego, e começavam, então, a se aglomerar nas margens da capital. A gente tinha, então, uma cidade em crescimento que precisava acolher diversas pessoas. E na região, que atualmente é a região oeste de Belo Horizonte, ela tinha uma grande extensão de terra que fazia parte de uma única fazenda chamada Cercadinho, como nós já citamos anteriormente. Então, com a necessidade de acomodação de muitas pessoas, vários latifúndios, assim como o Cercadinho, eles foram sendo redistribuídos, divididos, para serem formados esses bairros que a gente conhece hoje na cidade. E um deles se resultou no loteamento Estrela d'Alva. Então, nessa época, a gente tinha aí uma grande parte de terra destinada à venda. Então, investidores imobiliários e construtoras, eles adquiriam essas terras em busca de empreendimento. Um deles foi a Inecob Centrab, que construiu o conjunto Estrela d'Alva, então, em 1984. Como que essas construtoras, elas conseguiam esse investimento? Através do Sistema Financeiro de Habitação, o CFH, que ele financia para a política de habitação de interesse social, através do BNH. Como nós já falamos antes, o conjunto Estrela d'Alva é um conjunto do tipo BNH. Ele incentivava a compra da casa própria através de financiamento, inclusive a juros um pouco altos, como vocês, muitos moradores, devem, ainda, não sei se ainda pagam, né, mas devem ter pago por muitos anos. E como que o BNH conseguia esse dinheiro para poder passar e repassar para as construtoras para sustentar todo esse financiamento? Na mesma cidade onde nós tínhamos os moradores em busca da casa própria, eles precisavam trabalhar para conseguir isso. E como eles faziam? Trabalhavam através do regime CLT. No regime CLT, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, ele retém 8% do salário do trabalhador para o fundo de garantia. Ou seja, esse valor, ele ficava guardado em uma poupança chamada compulsória. Porque o trabalhador, ele não tem acesso a esse dinheiro. Ele só pode utilizar quando ele é mandado embora ou algumas outras situações à parte que aqui não cabem explicação. Mas quem já trabalhou sabe aí como funciona mais ou menos. Então, o dinheiro do trabalhador, ele é guardado em uma poupança compulsória e o governo, ele pega esse dinheiro emprestado, sem pedir autorização do trabalhador nem nada, pega esse dinheiro e repassa para as construtoras. Ele se mantém aí no seu sistema. Então, o BNH ele é sustentado pelo próprio trabalhador, tanto pelo FGTS como pela sua poupança, aquela poupança que até hoje todo mundo vai ali e guarda o seu dinheirinho. Ou seja, se a gente olhar com uma forma mais crítica, é o trabalhador que sustenta todo esse sistema, porque é com o dinheiro do seu trabalho que o BNH constrói, é com o dinheiro dos seus juros que o BNH e as construtoras elas lucram, porque o trabalhador vai lá, comprou um apartamento no conjunto, então ele vai ter que pagar por aquela moradia que foi construída com seu próprio dinheiro e ainda paga os juros porque ele não tem dinheiro suficiente para pagar aquela moradia à vista. Agora, pegando por um outro ponto aí, mais especificamente da relação do conjunto e do BNH na questão arquitetônica. O BNH, como era destinado para pessoas de até 5 salários mínimos, e ele não só queria incentivar a casa própria, mas é lógico que o governo ele quer o seu lucro. Então, tinha uma delegacia nacional do BNH que ela definia os padrões e limitações construtivas. Então, às vezes a gente olha assim, o arquiteto poderia ter feito melhor, a empresa, a construtora poderia ter feito melhor, mas não era bem assim. Os arquitetos, os engenheiros, os especialistas, dentro desse sistema, ele funcionava mais como um fantoche, vamos dizer assim. A não ser no conjunto Estrela d'Alva e em alguns outros pontuais aí pelo país, que o arquiteto ele conseguiu extrapolar e ele conseguiu lutar mais e conseguir mais diferenciais nessa construção. Mas a gente tem todos esses trabalhadores, assim como os pedreiros, mestres de obras, auxiliares, todos reféns aí do sistema do BNH e de suas limitações. Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da inserção urbana, do conjunto e do direito à cidade. Bom, aqui a gente traz um pequeno diagrama que mostra o conjunto e a sua infraestrutura na sua formação original. Qual foi a ideia do arquiteto? A gente tirou, inclusive, esse mapinha aí do site do Joel Campolina. As linhas azuis tracejadas seriam a linha de escoamento de água. Em verde, a gente tem a demarcação das áreas, que seriam de lazer e serviço. Vermelho seria a área destinada à demarcação residencial, onde seriam construídos os blocos propriamente ditos. Em azul, essa linha contínua é os cursos d'água que tem próximo. E em cinza, seria as ruas onde os carros, né, passariam aí entre os blocos, como seria essa relação do conjunto. Aqui a gente trouxe um mapinha mais didático, vamos dizer assim, onde a gente mostra o que foi implantado
né? Ali era a ideia, mais ou menos, do arquiteto e o que foi realmente construído. Então, a gente tem a escola municipal, a igreja católica, o parque do conjunto, o centro comercial e a questão do transporte, como já foi dito anteriormente, no início, né, só tinha um atendimento de uma linha de ônibus. Agora, hoje, a gente já pode, o bairro já está mais desenvolvido, conta com 5 linhas de ônibus que circulam tanto dentro do bairro, transportando os moradores, até as outras regiões. Então, a gente vê um crescimento na questão do transporte, mas é que desde o início teve uma preocupação em criar uma infraestrutura, mesmo que local ali, mesmo que pequena, para os moradores. Esse centro comercial, enquanto não tinha aí o Buritis, não tinha o crescimento desses bairros ao redor, era o único ponto onde os moradores conseguiriam ir a pé para comprar seus mantimentos e demais coisas necessárias do dia a dia. Então, a gente trouxe aqui um resuminho. O conjunto inicialmente não possuía um bom atendimento, em relação ao seu, porém, em relação ao seu modelo, né, que é o BNH e aos outros, ele se destacava. Ele é formado por 154 mil metros quadrados, que contém 1.381 apartamentos de 2 ou 3 quartos e prédios de 4 a 10 andares, do padrão BNH. O conjunto Estrela d'Alva é o maior em área verde urbanizada de Belo Horizonte até os dias de hoje, e sua área total soma 154 mil metros quadrados. O conjunto ainda conta com uma igreja católica, que é a paróquia Santa Maria Estrela da Manhã, um centro comercial, um parque, que é o Parque Estrela d'Alva, um posto de saúde, centro de referência e assistência social, o CRAS, Avaí, e uma escola pública, que é a Escola Municipal Prefeito Amintas de Bairro. Uma sociedade de condôminos, que é a Sociedade de Condomínios do Conjunto Habitacional Paineiras, que era como era conhecido o conjunto anteriormente, que substitui a associação comunitária e foi um dos primeiros projetos do Brasil. Há, inclusive, um movimento comunitário, como alguns de vocês devem saber, que defende o tombamento do conjunto para que seus aspectos arquitetônicos originais não sejam modificados. O projeto arquitetônico e paisagismo do conjunto foi objeto de destaque em revistas especializadas e é muito conhecido no mundo aí dos arquitetos e engenheiros como realmente um referencial. Atualmente é um conjunto muito bem localizado, fica próximo a áreas nobres de Belo Horizonte e possui uma boa infraestrutura. A localização em relação ao centro da cidade é de aproximadamente 5,7 quilômetros. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a implantação da tipologia habitacional. Ou seja, como foi pensado aí, como o arquiteto e seus parceiros pensaram na relação da arquitetura, desde o apartamento até a inserção urbana. A gente traz aqui uma planta do terreno natural, vocês podem ver que tem uma pequena divisão de quarteirões, e aí a gente traz alguns croquis sobre vias de atravessamento, sobre os agrupamentos, como seria essa vegetação. A gente tem aqui a sequência. E aqui a gente já tem uma outra plantinha mostrando já os quarteirões divididos, onde seriam as áreas verdes, onde seriam os blocos, os estacionamentos. Então, a solução arquitetônica urbanística adotada, embora limitada pela rigidez dos padrões exigidos pelo BNH da época, representou uma alternativa para esse tipo de mega empreendimento de interesse social, porque ele buscava dialogar harmonicamente com a topografia acidentada do lugar e configurar volumetrias ricas e variadas. A gente pode ver que não tem só um padrão daquele tipo H. Aí a gente tem uma diferença dos blocos, da formação dos quarteirões, não é aquela coisa muito orgânica de retângulos muito definidos. Então, o que foi realmente feito? A implantação numa área do terreno de 230 mil metros quadrados. De área construída, nós temos 108 mil metros quadrados. Dentro disso, 67 edifícios de 4 pavimentos, 14 edifícios de 6 a 10 pavimentos, 1.381 unidades com 2 ou 3 quartos e área média de 79 metros quadrados cada um. A área de recreação e lazer e também a de equipamentos comunitários projetados, não foram implantados segundo os projetos originais. Então, o que significa? O arquiteto, ele, né, sempre buscou colocar esses elementos junto da implantação, só que com as limitações do BNH, acabou que eles fizeram um pouco assim, da cabeça deles, entre aspas, né, mudaram a ideia inicial do arquiteto. Mas mesmo assim, a gente tem uma taxa de ocupação aí minimizada de 9%. 133 mil metros quadrados de áreas para estacionamento e parques e 28 mil metros quadrados de via. Ou seja, a gente tem aí em relação ao geral, maximizado a relação das vias, né? A gente tem aí uma preocupação grande de vias disponíveis para circulação de veículos e pedestres. Aqui a gente tem uma maquetezinha, onde eu fui colocada uma incidência solar para simular realmente as sombras, como seria.
essa preocupação. Então, a topografia acidentada do terreno, a trajetória solar e as características de concepção das unidades foram alguns fatores que determinaram as características da implantação geral dos edifícios. Nada ali, né, é realmente feito por acaso. Porque, usualmente, conjuntos dessa complexidade torna-se viável equacionar de maneira uniforme aspectos de insolação, privacidade e flexibilidade interna de todas as unidades habitacionais. Nesse caso, entretanto, procurou-se minimizar as situações favoráveis através de alguns procedimentos. Então, o arquiteto ele teve aí um trabalho maior, mas uma preocupação bem interessante, pensando no conforto dos moradores e não só no aproveitamento do espaço. No ponto insolação, ele adotou um único referencial de orientação para todos os setores do conjunto, tendo dessa forma somente 4 soluções de insolação diferenciada, de uma forma que facilitou a padronização das soluções individuais, ou seja, de cada apartamento. Como se pode perceber na planta de implantação geral, os edifícios eles não seguem os alinhamentos paralelos aos eixos do sistema viário, mantendo, entretanto, entre si o mesmo referencial de orientação em diagrama aos pontos cardeais leste e oeste, que seriam os pontos do nascer e do pôr do sol. Aí aqui a gente trouxe mais especificamente os equipamentos urbanos complementares, que vocês já conhecem, que nós já citamos, que é o centro comercial, a paróquia, a escola. Então, partindo para as unidades habitacionais, nós temos um projeto de Joel Campolina em um terreno de 230 mil metros quadrados para um perfil de famílias com rendimentos de até 5 salários mínimos. E os pavimentos típicos apresentam plantas com variações de 2 e 3 quartos. O ano do projeto é 1970 e 1984, o total de unidades são 1.381, a área do terreno 230 mil metros quadrados, com uma área construída de 108 mil metros quadrados. Como já dito, o perfil de demanda de famílias são com até 5 salários mínimos, o uso é residencial e o cliente era em COP Central do BNH. Aqui nós temos 2 plantas, uma planta do pavimento tipo e uma planta do pavimento térreo que se repetem e temos alguns modelos diferentes de 2 e 3 quartos, mas mantendo este padrão. Aqui são alguns desenhos esquemáticos retirados do próprio site do arquiteto e são da concepção do projeto. Quando ele começou a pensar nas possibilidades, ele criou esses desenhos esquemáticos, que nós achamos interessante trazer para mostrar para os moradores de como surgiu a casa, esse espaço que eles habitam, esse espaço que eles ocupam, como isso veio. Então, nós trazemos para poder mostrar para vocês como foi esse desenvolvimento de projeto. Aqui nós temos algumas plantas com eixos estruturais, com pavimentos completos ao lado e também com cortes esquemáticos aqui embaixo, que nos dá uma noção de como foram implantados, colocados esses prédios ao longo do tempo. Aqui nós temos fotos e uns registros do conjunto na sua época de implantação original, que são as primeiras fotos, e em dias mais atuais, que são a segunda foto. E através disso nós podemos perceber o quanto o conjunto Estrela d'Alva se evoluiu com o tempo, o seu arredor principalmente, a infraestrutura que chegou e o quanto o conjunto foi melhorado com o tempo, porque inicialmente, lembrando, era difícil até mesmo de ter linhas de ônibus e agora, com toda essa infraestrutura ao redor, ajudou bastante a valorizar e agregar ainda mais o local. Partindo agora para a privacidade e segurança, foram usadas janelas de máximo ar, que foram, na época, seriam as mais adequadas por como o local possui vários prédios, para que as pessoas se sentissem com uma privacidade maior, uma segurança maior. E foi uma coisa que, ao passar do tempo, as pessoas aprovaram, porque ela tem a continuidade de ventilação interna, mesmo com a chuva, ela pode permanecer parcialmente aberta, e ocupam melhor o pé direito, facilitando a renovação do ar interno, é aquecido pela ausência de verga superior. E essa janela contribui também para a fachada, que fica uma coisa bem simples, bonita e diferente também das janelas padrões que são usadas nesse tipo de edifício. Sobre a ambientação, a solução adotada permite o intenso uso dos espaços interiorizados das superquadras, que foram adotadas pelo lotismo, que permite o fluxo de pessoas entre os prédios, gerando um melhor aproveitamento do espaço e uma melhor convivência também dos moradores. E cada superquadra deve ter sua cor tema aplicada nas esquadrias, o que ajuda muito os moradores na identificação e na sua orientação dentro do conjunto. Lembrando que uma reclamação bem grande dos conjuntos no modelo BNH é que eram coisas muito padronizadas e muito repetidas, então às vezes as pessoas se perdiam dentro dos conjuntos, e é uma coisa que nós não temos no conjunto Estrela d'Alva. Partindo agora para
orientação técnica. Atualmente, o conjunto se modernizou e conta com mais serviços voltados à população. Por exemplo, o Parque Municipal do Conjunto Estrela d'Alva, implantado em 2002 por meio do orçamento participativo da comunidade, tem uma área de 2.000 metros quadrados e sua cobertura vegetal corresponde a cerca de 50% da área total do parque. Então, ela possibilita caminhadas, atividades ao ar livre, piqueniques, e sem a montagem de estruturas, são gratuitas no parque. Já os eventos particulares, com montagem de estruturas, têm a cobrança dos preços públicos de acordo com o decreto 16374. Então, é uma área que as pessoas podem aproveitar, podem participar de eventos, podem fazer seus lazeres do dia a dia, é super próximo dos moradores da cidade, consegue atender todo mundo. E algumas mudanças feitas pelos moradores ao longo dos anos, como as imagens ao lado, a primeira imagem mostra um dos prédios que, assim como muitos dos outros conjuntos, fecharam seu pilotis, transformando em um pavimento, um hall fechado ao acesso de portão, e os moradores optaram por essa mudança por questão de segurança. E no projeto inicial não havia muro ou portões em volta dos quarteirões, e não era tudo demarcado como hoje. Então, assim, o trânsito de pedestres e veículos dentro dos blocos eram livres. Então, em 2006, o conjunto foi todo cercado com telas e arames quarteirão por quarteirão. Então, pegando um gancho naquilo que eu falei, que veio com maior adensamento ao redor e tal, que veio uma melhor infraestrutura, mas também veio uma insegurança maior, que forçou os moradores a cercarem o conjunto. Aqui a gente tem até uma entrevista, uma parte interessante com uma moradora, que a Zilda é moradora desde 30 de janeiro de 1982, e ela lembra que antes, na época, o Estrela d'Alva era aberta e ficava quase impossível sair com carro por causa das vacas que dominavam o estacionamento para pastar. E ainda, como se não estivesse satisfeita, se deitava ao lado dos automóveis para descansar após o lanchinho. Então, a gente vê essa modernidade, olha nessa foto aqui abaixo, como os carros tomaram isso e tal, as ruas tomaram conta, agora já é um local completamente urbanizado. Partindo disso, nós identificamos algumas carências no locais, principalmente em questão à acessibilidade, que há alguns impasses na circulação acessível do empreendimento, a irregularidade das calçadas, que são estreitas, que tornam o mobiliário urbano um obstáculo para as pessoas transitarem, e a proporção do empreendimento também, que é formado por 150.000 metros quadrados de 1.381 apartamentos, afasta a escala de circulação da escala humana. Então, às vezes, as pessoas têm que andar muito dentro do conjunto para poder chegar em qualquer lugar. Algumas das soluções implantadas foram atualizar os modelos de calçadas do conjunto para modelos mais modernos, onde contam com calçadas melhores, com jardineira, que atendem às regras de acessibilidade, que podem gerar uma melhor circulação dentro do edifício. E também o bicicletário, que é uma forma das pessoas circularem com conforto e de forma bem rápida, e que aproxima mais a escala humana dos conjuntos, dos prédios, que ficaria uma coisa bem bacana para os moradores circularem e tal, ser implantados nas ciclovias, que é uma coisa que seria bem fácil, facilitaria a vida de bastante moradores. E esse foi o nosso trabalho aqui, a bibliografia, onde vocês podem consultar toda a nossa fonte de pesquisa, e esperamos que vocês tenham gostado. Nós fizemos com muito carinho, e esse trabalho é para vocês, moradores do Conjunto Estrela d'Alva, que é um conjunto muito fascinante e que fugiu à regra de que todo BNH é ruim.